Gente, tudo bom? Hoje eu vou estar trazendo um tema aqui bem legal, tá? Que algumas pessoas pediram também. Eu já tinha pensado nesse tema, que eu acho bem legal de estar trazendo aqui, porque é uma coisa que as pessoas gostam de compartilhar, né? Ver como que as outras fazem, né? Para de repente estar fazendo igual, né? Se for uma coisa positiva, né? Que seria o quê? Como que eu vou estar administrando as minhas vendas, né, do fiado, do crediário, nessa época aí de quarentena, né, gente? Algumas pessoas me perguntaram, bastante gente perguntou, em vários vídeos tem gente perguntando como que eu tenho feito, né, é, em questão com as vendas de fiado nessa época aí de quarentena. Vou estar falando um pouco sobre isso e vou estar falando também sobre algumas dicas de administração, algumas dicas de, né, administração financeira, algumas dicas em relação aos boletos e aos pagamentos, tá bom? Bom, gente, primeiramente é o seguinte, o que que vocês me perguntaram? Se eu estou fazendo vendas no fiado nesse período de quarentena? Sim, eu estou fazendo, porque a maioria dos meus clientes, que já são clientes fixos, são clientes de prazo, que já praticamente já tem prestação fixa comigo, de estar sempre comprando, tá? Então é difícil de eu pegar e parar de fazer essas vendas, porque assim, eu fico com medo, se eu parar de vender no fiado esse período agora, eu parar de ter venda, entendeu? Porque eu já acostumei os meus clientes assim, né? Então, eu não vou parar com o fiado. Agora, eu não vou abrir novos cadastros, tá? Para pessoas que estejam chegando agora querendo comprar comigo no prazo, eu não vou estar fazendo esses novos cadastros agora, não. E como eu sou muito sincera com os clientes, eu falo com vocês aqui, eu vou estar explicando para a pessoa que é por causa dessa situação. É uma situação que a gente não tem como prever o que tá para vir por aí, o que vai acontecer, né? Como que a gente vai ficar, por quanto tempo a gente ainda vai ficar nessa reclusão, né? Nesse isolamento, né? Então, eu não vou estar abrindo novos cadastros, eu vou estar simplesmente vendendo para os meus clientes, para os clientes que já são meus clientes. A não ser que seja uma compra à vista ou no cartão, aí sem problema, eu vou estar vendendo normalmente. Só que tem um porém. Dentro dessas vendas aí de prazo, dos meus clientes mesmo, que eu acabei de falar com vocês que eu vou continuar vendendo, tem um porém, gente. A gente precisa ter visão, a gente precisa ter muito jogo de cintura quando a gente trabalha com vendas e com pessoas. O que que acontece? É, Se chegar um cliente para mim que tá parado, que parou de trabalhar, que trabalha em loja, a loja tá fechada, que trabalha em confecção, a confecção tá fechada, e a pessoa quer vir comprar comigo e ela já é minha cliente, eu sou muito sincera. Eu, assim, eu falo com a pessoa. É, eu vou falar com a pessoa, falar, meu amor, o que que você tá precisando? Se a pessoa vier precisando de uma coisa, assim, de um valor mais alto, eu vou estar falando com a pessoa, olha, o que que é crucial para você, que você está precisando mais? Vamos focar naquilo que você está precisando mais, sabe por quê? Para eu poder liberar, porque eu tô liberando aos poucos venda para cliente no prazo, mesmo quem já é meu cliente, porque a gente tá parando, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas assim, tudo com muito jeito, gente, muito jeito. Porque assim, até a pessoa às vezes tá sem maldade, às vezes a pessoa que vem comprar com você, ela pode ter parado de trabalhar, mas ela tá contando que o patrão dela vai pagar normalmente, mesmo para ela ficar em casa, né? Porque é o que tá sendo dito, que as pessoas vão ser pagas, né? A gente não sabe, né? Aconteceu comigo, eu ia falar isso com vocês nesse vídeo. Gente. Primeira vez que aconteceu comigo isso, é, eu deixei de receber. Esse mês foi a primeira vez que eu deixei de receber de cliente, tá? Por causa dessa situação toda aí, tem 3 clientes minhas, tá? Que eu contava com prestação alta. E assim, eu tinha prestação alta com essas pessoas porque elas sempre pagam direitinho, então, sem problema. Porém, era prestação alta que eu precisava receber, que eu estava contando de receber, e essas pessoas não conseguiram me pagar.
porque elas até hoje não receberam. Né? Aqui onde eu moro é uma cidade que tem lojas, tem confecções, né? Tem todas as lojas de roupa, assim, estão fechadas, só tá aberto mesmo os setores essenciais, né? Que é farmácia, padaria, mercado, né? E as confecções também, tem confecção que tá funcionando, tem confecção que parou. Eu não tô entendendo direito como que tá funcionando essa questão das confecções, mas eu sei que tem pessoas que não receberam até hoje, né? E eu não sei como é que vai ficar, eu não sei se os patrões estão liberando, estão esperando, aliás, esse benefício aí. É, eu ia até falar isso com vocês, gente, é o seguinte, esse benefício vai vir como uma luz no fim do túnel pra gente, tá? Porque, de certa forma, nós estamos trabalhando, né, com os poucos, né? Aos poucos a gente tá vendendo menos, né? A maioria de nós, eu creio que tá vendendo menos. Mas aos poucos a gente vai, vende uma caixa de sabonete, vende um desodorante, vai vendendo produtos de higiene pessoal, produtos, né, de cuidados diários, né? Que é o que tem mais vendido-se agora. E e assim, o que que acontece? Esse benefício que vai vir aí, tanto para os funcionários de carteira assinada quanto para os autônomos, isso vai ajudar a gente. Por quê? De certa forma, pode ser um benefício assim, com um valor menor, não é o valor que a gente está acostumado a receber, né? Nós autônomos, né? Estamos acostumados a receber, mas é um valor que vai permitir que a gente não pare. Porque, por exemplo, quem trabalha de carteira assinada vai receber o salário integral, como se ele estivesse trabalhando normalmente. Então, isso daí vai ser uma luz no fim do túnel pra gente. É como se a gente não parasse de trabalhar. A gente simplesmente vai ficar naquela função de delivery, né? De estar indo entregar o produto na casa do cliente, né? Mas as pessoas vão continuar recebendo, gente. Olha que bênção. As pessoas vão continuar recebendo. Quem tem carteira assinada, o governo vai destinar, né, vai pagar a folha de pagamento dos funcionários das empresas, né? O governo vai estar pagando os funcionários, para os funcionários, mesmo estando em casa, não deixarem de receber, não ficarem sem renda, né? Eu, por exemplo, sou autônoma, né? Eu trabalho só final de semana, não tenho carteira assinada porque eu sou autônoma. Eu tenho CNPJ, né, da minha empresa, da Make Perfumada, e eu vou receber esse benefício também, mas como autônoma, né? É o benefício aí que eles estão colocando aí, acho que é R$ 600, né? Ainda não sei se vai ser isso mesmo, se vai mudar, né? Isso vai me ajudar com certeza, porque as nossas vendas caíram sim, as nossas vendas diminuíram. Então, assim, para quem tava assim, sem direção, sem perdido, com medo, preocupado, isso aí vai ser uma ajuda pra gente, é um alívio, um respirar melhor. Então, assim, para nós que trabalhamos com vendas, isso é bom, gente. Isso é como se fosse uma luz no fim do túnel para esses períodos aí de retenção, né? De isolamento, né? No momento que eu, pelo menos, não estava contando com isso, eu estava contando com vendas baixas, né, nem com fé, tava contando pela fé com Deus, né, de Deus providenciar as minhas necessidades, tá? Eu sempre conto com Deus em tudo. E essa questão do benefício que as pessoas vão estar recebendo, mesmo sem estar tendo condição de trabalhar, isso vai ajudar a gente a se manter, porque as pessoas vão poder continuar tendo os gastos que elas têm normalmente. Então a gente vai conseguir estar girando a nossa mercadoria, né, o nosso capital, a gente vai conseguir se manter trabalhando, né? Então, assim, isso é muito bom, graças a Deus, isso é uma notícia boa pra gente, tá? E assim, gente, como eu falei para vocês, eu vou estar evitando de estar adquirindo novos clientes no prazo, nesse período, né? Porque, como eu falei com vocês, a gente precisa avaliar o cliente, né? Precisa avaliar se aquele cliente ali, em que setor que ele trabalha, se ele está trabalhando, se ele está parado, né? Agora, com essa situação aí do benefício, né? Graças a Deus as pessoas não vão estar totalmente paradas. É claro que quem não tem carteira assinada
como eu sou autônoma, não são, acho que não é qualquer pessoa que vai poder estar recebendo esse auxílio. Eu ainda não sei como é que vai funcionar isso daí, não. Mas assim, eu creio que as vendas vão diminuir sim, mas não vão diminuir tanto, né? Porque pelo menos as pessoas que trabalham de carteira assinada vão continuar recebendo, graças a Deus. Então, ajuda a gente, que a gente pode conseguir continuar trabalhando, né? Então, assim, nós vamos vendo conforme os dias vão passando, né, como que vai estar a situação, porque eu falo para vocês, gente, que eu vou estar filtrando, eu vou estar dando uma segurada em novos clientes, por quê? Justamente pelo que eu falei. Pela primeira vez, eu não tomo como calote, tá, gente? Eu não tomo como eu tomei calote, porque essas clientes são pessoas boas, são pessoas de caráter, que eu tenho certeza que quando elas tiverem condição, elas vão estar me pagando, né? Então, assim, eu não tomo como eu tomei calote, mas assim, eu tive um atraso de recebimento que me atrapalhou bastante. Era assim, um total de mais de R$ 500 que era para eu estar recebendo, somado essas 3 clientes, que eu não vou estar recebendo, eu não vou estar podendo contar com esse dinheiro, né? Assim, Deus é tão bom que calhou das empresas da Eudora, da Natura, Avon, acho que a Avon também vai prorrogar, das empresas agora estar prorrogando os boletos, né? Se você ainda não está por dentro disso, gente, as empresas estão prorrogando os boletos. A Eudora foi a primeira a anunciar que estaria prorrogando os boletos entre o dia 13 do 3 e o dia 30 do 4, tá? Então, se você tem boletos entre essas datas da Eudora, você entra em contato com a sua líder, porque esses boletos vão ser prorrogados, tá? Da Natura também. Da Natura, se eu não me engano, são boletos a partir do dia 20. A partir do dia 20 do 3, aí eu não sei até quando a Natura vai estar prorrogando por 30 dias os boletos também, mas você precisa ligar para a Natura, tá? A Natura não vai prorrogar automaticamente como a Eudora. A Natura vai estar. Você precisa ligar para pedir boleto por boleto para ser prorrogado, tá? Eu já fiz isso. Então, a gente precisa se atentar para essas coisas também, porque isso aí vai estar ajudando a gente a respirar, né? Da Avon eu não tô contando porque o meu último pedido foi no cartão, então é a única coisa que eu tenho. Meus últimos pedidos foram no cartão. E do Boticário também eu não tenho pedido nada, praticamente nada. E meu último pedido também, o boleto é para agora, para mês que vem mesmo já. Então, eu já tô mais tranquila. Os que eu tava mais preocupada mesmo era a Eudora e a Natura. Eu já consegui prorrogar, então eu já consigo respirar. Mas eu passei um apertinho nesses dias aí que, né, como eu até falei pra vocês no outro vídeo, né, que eu conversei com a minha cliente, ela ia me dar uma entrada, e aí eu pedi pra ela realmente se ela podia dar essa entrada. Se ela podia realmente dar essa entrada para me ajudar, porque eu tava precisando, né? Porque aconteceu dessas clientes ainda não terem recebido, mas eu tenho fé em Deus, gente, eu tenho certeza que eu vou receber, né? Porque são pessoas boas, né? Só que são pessoas que, assim como várias outras, né, estão sendo prejudicadas, estão sem receber, né? Então a gente tem que entender, por mais que a gente passe o aperto do aperto, meu Deus, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar? As pessoas também não têm culpa, né? E eu entendo, se elas tiverem que escolher, presta atenção, entre me pagar ou fazer uma compra ou comprar na farmácia, gente, eu não vou nem, né? Eu vou ficar de lado, com certeza, né? Eu nem culpo a pessoa, porque ela vai fazer o quê, né? Ela tem que ver o que que é necessidade. E e assim, então eu falo pra vocês, eu vou estar dando uma segurada aí em novos clientes de fiado, né? Os meus clientes eu vou estar dando, tentar sutilmente também tá dando uma segurada. Se quiser comprar muito, eu vou estar conversando com esse cliente, vou estar falando mesmo. Gente, eu converso com meus clientes como se eu fosse uma amiga, falando assim: meu amor, você tem certeza que você quer levar essa quantidade? Você não acha que vai ficar pesado pra você, não? Eu falo assim mesmo, gente. Eu falo assim com o meu cliente, como se eu estivesse falando com uma amiga minha. Eu falo desse jeito, então as pessoas ficam bem à vontade comigo, sabe? Então eu falo com a pessoa exatamente desse jeito. Então é desse jeito que eu vou trabalhar. Se eu tiver algum cliente que eu ver que tá assim,
fazendo um volume maior, eu vou estar conversando, né, pra ver se a pessoa, de repente a pessoa fala pra mim, não, não, mas eu já tô com dinheiro separado, ou não, eu vou continuar recebendo e tal. Aí eu já fico mais tranquila, né? Mas eu vou estar tentando dar uma segurada, porque como eu falei pra vocês, eu estava contando de receber e fiquei sem receber de 3 clientes esse mês, que foram prestações altas, assim, que me atrapalharam, assim, mas com a graça de Deus, Deus tem me ajudado e eu tô correndo atrás, né? E assim, gente, o que eu ia falar com vocês sobre finanças, tá? Vou estar dando algumas dicas para vocês aqui. Eu não sou formada em administração, não sou formada em economia, não sou ninguém para falar nada para ninguém, mas eu sou uma pessoa que já quebrou muita cara. Sou uma pessoa que quebrou muita cara já. Então, assim, eu posso falar para vocês dentro da minha experiência de quebrar a cara, tá? É, eu acho que a gente só aprende, né, vivendo, a gente aprende quando acontece, ou a gente aprende com os erros dos outros, né? Então, se você puder aprender com os meus erros, é bem melhor do que você errar, né? Então, assim, como que eu faço para administrar, né, os meus boletos, né? Como que eu faço aí para tá pagando eles em dia, tá organizando, né? Primeiro, eu vou dar algumas dicas aqui que podem parecer óbvias, gente, mas para algumas pessoas não são tão óbvias assim e às vezes pode estar ajudando, tá? Quando você for organizar seus boletos, pega uma pasta e coloca só os boletos que já estão pagos. Você só coloca aquele boleto dentro da pasta quando todas as duplicatas dele já tiverem sido pagas. Aí você bota ele naquela pasta. Tirando isso, você pega os seus boletos e coloca eles todos por ordem de data, tá? E, gente, uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É uma coisa que parece parecer óbvia, mas tem gente que faz isso. Não faça isso, tá? Vamos supor, você tem um boleto de R$ 400 para dia 10 e um boleto de R$ 150 para o dia 15. Aí vamos supor que você recebeu de cliente, você só tem R$ 150 na mão. O que você faz? Tem gente que pega o boleto do dia 15 e vai lá e paga. Ah, mas eu já tenho dinheiro para pagar esse aqui, eu vou pagar esse aqui. Que aí pelo menos eu fico preocupado com um boleto só. Gente, eu não faço isso, tá? Eu digo pra vocês, não faça isso, tá? Por quê? Tem gente que vai achar assim, ah, mas já vou estar pagando, já vou estar me livrando de um, depois eu foco só no outro e tal. Gente, não faça isso. Pague os boletos sempre de acordo com a data de vencimento. Pode ser um boleto de R$ 1.000. Você não pague nenhum outro enquanto você não juntar dinheiro para pagar aquele ali, tá? Porque senão você perde o foco, perde a data, vai acumulando, tá? Então, o que você faz com aquele boleto de 400? Se você já tem 150, você precisa de mais 250 só para você pagar ele. Então, o que acontece? Você já tem 150, você tem mais 5 dias de distância entre esse boleto e o outro, para você correr atrás de receber de algum cliente que você já vendeu, de fazer uma venda nova, né? Fazer promoções para tentar fazer vendas à vista ou vendas, né, que você receba. E aí o que acontece? Corra atrás de pagar aquele boleto de 400 primeiro, depois você paga o outro de 150. Não vá eu vou pagar o boleto que eu tenho dinheiro, o boleto mais barato primeiro, aí os mais caros eu vou deixando. Não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Isso aí eu nunca fiz, tá? Esse erro eu nunca fiz, mas eu já vi muita gente fazendo isso e se estrepando por causa disso, tá? Então não faça isso. Boletos você sempre pague na ordem. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês já viram no boleto que vem escrito assim: após vencimento, sujeito a protesto. Essa frase aí eu acho que é o terror dos consultores, né? Após vencimento, sujeito a protesto. Gente, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Obviamente, comigo já aconteceu várias vezes de eu atrasar boleto, tá? Porque eu trabalho com várias marcas e quando você faz venda e depende de receber dos seus clientes, né? Você não conta só com você mesmo, né? Porque às vezes chega um cliente que atrasa
2 dias, 3 dias de pagar, e isso aí já te atrasa um pouquinho de você pagar o seu boleto. Então, isso é normal, isso acontece. O que que você precisa saber para você ficar mais tranquilo em relação a isso? Eu não tô dizendo que você, não tô te apoiando de atrasar um boleto, não, gente. Eu tô falando algo que pode estar te deixando um pouco mais tranquilo, não tão tenso em relação ao vencimento de um boleto, tá? O que que acontece? Cada empresa, elas têm uma política de vencimento, né, dos boletos. O que acontece? Aquele boleto vence no dia seguinte, o seu nome não vai para o SPC no dia seguinte, porque ele venceu no dia seguinte, não. Você tem uma tolerância ali, uns dias em que o seu cadastro, se passar daqueles dias, o seu cadastro é bloqueado, e depois você tem mais um período em que, se aí você alcançar aquele período ali, aí sim o seu boleto pode ir para o SPC para protesto, tá? Um exemplo, por exemplo, na Eudora, se você atrasar um boleto por 7 dias, até 7 dias, se você pagar antes de 7 dias, não bloqueia o seu cadastro, mas se você pagar depois de 7 dias, bloqueia o seu cadastro, você não consegue comprar mais. E aí, depois desses 7 dias, você tem um total de 20 dias, o prazo máximo de 20 dias que você tem para pagar esse boleto até que ele vá para um outro setor dentro da Eudora, tá? Para poder estar sendo encaminhado para protesto, tá? Para SPC e tal. E nesse meio período aí, a Eudora te liga, né? Regulariza, tem o site do Regulariza Eudora e tal, para você fazer acordo e tal. Mas eu falo isso para você não se desesperar. O que que você precisa saber, gente? De todas as empresas que você trabalha, é o ideal você saber qual o prazo máximo de tolerância de cada empresa que você trabalha. Não só pelo bloqueio de bloqueio de cadastro, né? De você não conseguir fazer pedido, né? Mas também por essa questão aí de estar negativando a pessoa. Deus me livre, nossa, eu tenho medo disso, tá? Então, o ideal é você saber direitinho como que cada empresa funciona para você ter a sua mente, você se organizar, você ter a sua mente, você tranquilizar a sua mente, focar naquilo dali e você conseguir vencer, tá? É, Saiba o prazo de cada empresa. É mais ou menos, todas as empresas são mais ou menos a mesma, mais ou menos o prazo aí máximo de 20 dias de vencimento do boleto para estar indo a negativar o cliente, tá? É, e o que que acontece? É bom você tá, gente, sempre correndo atrás, né, de evitar o máximo de dias vencidos, porque os juros é alto e às vezes o juro que você vai pagar no vencimento daquele boleto ali, teu lucro vai embora naquele juro ali, né? Então, assim, por que que eu falei no outro vídeo para vocês que, assim, cartão de crédito é uma benção na nossa vida? Por quê? Além de você concentrar todos os seus pagamentos no mesmo dia, em um único dia no mês, você consegue ter um controle total, porque hoje em dia praticamente todos os cartões de crédito, você tem um aplicativo ali onde você consegue estar acompanhando a sua fatura. E aí você já vai se programando, entendeu? Então, gente, eu infelizmente ainda não tenho um cartão com limite alto o suficiente para eu estar fazendo todos os meus pedidos no cartão, tá? O meu cartão tem um limite bom, mas não é tão alto assim como eu gostaria. Tô correndo atrás disso mudar, né? Mas é difícil você aumentar limite de cartão, né? Eu tô com minha conta do Itaú ainda não tá tão ainda não tô com prazo tão grande assim de conta para poder pedir aumento de limite, então eu tenho que ir usando ele, movimentando até eu poder pedir o aumento de limite. Então, por enquanto eu vou lutando assim, vou com boleto, mas gente, eu quero o mais rápido possível me livrar de boleto. Eu quero estar concentrando todas as minhas compras em cartão de crédito, porque aí eu tenho um controle melhor, você controla melhor o seu lucro, você controla melhor a sua mente, você consegue descansar melhor, porque você tem um mês inteiro
inteiro para você poder juntar dinheiro para você pagar aquela fatura. Não é igual boleto, que às vezes você tem um agora, daqui 5 dias você tem outro, daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você tem outro. Você trabalha para pagar boleto, né? E aí fica até difícil de você tirar o seu lucro dentro dessas situações. Eu falo, gente, de vários boletos seguidos porque eu trabalho com 5 marcas, né? Então, assim, eu tenho um volume de boletos maior, né? Por ter várias marcas que eu trabalho. Mas eu também tenho um volume de vendas legal, entendeu? Então, só que é aquela coisa, você recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga. É sempre assim. E eu, como eu já tenho o objetivo de, por enquanto, não tirar lucro, né? De só reinvestir em produto, eu realmente não vejo lucro, né? O lucro que eu tenho já vai embutido em produto que eu reinvisto. Quando eu tô precisando de algum produto, raramente eu tiro alguma coisa para mim. Eu tiro quando eu preciso fazer demonstração, né? Então, eu vou fazendo assim, tá, gente? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma ideia legal nesse vídeo. Tá tirando as dúvidas de quem tava com dúvida de como que eu tô fazendo nesse período aí, tá? Vou continuar trabalhando, continuar correndo atrás. Vocês também continuem correndo atrás, né? Que aos poucos a gente vai chegar lá, vai atravessar isso daí. Com a graça de Deus, nós vamos passar por isso e vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo, como sempre, eu falo demais. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.